Olá, hoje vamos falar sobre Patricia Hill Collins e o seu livro Bem Mais que Ideias, Interseccionalidade como Teoria Social Crítica, publicado pela Boitempo em 2022. Patricia Hill Collins é uma autora estadunidense e professora emérita do Departamento de Sociologia da Universidade de Maryland e referência no feminismo negro contemporâneo. O seu campo disciplinar é a sociologia, com uma forte interlocução com a epistemologia feminista negra, teoria social crítica, estudos sobre raça, gênero e classe. O contexto intelectual em que essa obra se insere é o da consolidação da interseccionalidade como um campo de investigação e da sua transformação em teoria social crítica, em diálogo com debates sobre poder, produção de conhecimento, resistência intelectual e também de justiça social. A obra, Bem Mais que Ideias, tem como esse desdobramento, e um legado intelectual anterior ligado ao pensamento feminista negro e também ao argumento do conhecimento produzido a partir das margens. O problema sociológico central dessa obra consiste em compreender como múltiplos eixos de poder e opressão se combinam na produção das desigualdades sociais. E como essa compreensão pode fundamentar uma teoria social crítica comprometida com a transformação social. Na introdução, já temos acesso a uma contextualização muito importante sobre a interseccionalidade. Esse é um termo cunhado por Kimberlé Crenshaw no início dos anos 90, em 2 artigos originais. E emergiu como uma poderosa força no cenário social durante o século XX, em um período de transformações significativas e marcadas por acontecimentos como a Guerra Fria, movimentos anticoloniais na África, na Ásia e também por uma efervescência social presente nas nações consideradas na época pela literatura, se chamava Nações em Desenvolvimento. Collins, então, nesse livro, Bem Mais que Ideias, não trata a interseccionalidade como uma simples descrição de identidades sobrepostas, mas como uma lente para examinar como a análise crítica e a ação social podem influenciar mutuamente. A questão, portanto, não é apenas reconhecer as diferenças, mas explicar como raça, gênero, classe, sexualidade, idade e outros marcadores sociais operam de uma forma relacional e histórica na constituição de formas complexas de dominação. Nesse sentido, o alvo de Patricia Hill Collins são essas abordagens reducionistas ou parciais das desigualdades, incapazes mesmo de captar a articulação entre as estruturas de poder, experiência social e também na produção de conhecimento. O conceito central dessa obra é a própria interseccionalidade, entendida aqui não apenas como um método ou discurso, mas como uma teoria social em construção, com estatuto simultaneamente analítico, político e também epistêmico. A obra destaca 3 expressões de conceito: metáfora, heurística e paradigma. Como metáfora, a interseccionalidade oferece imagens mentais para fenômenos complexos. Como heurística, funciona como uma ferramenta para analisar e enfrentar problemas sociais. Como paradigma, a interseccionalidade aponta para uma reorganização do campo de conhecimento e para repensar as relações de poder. Essa formulação ela é muito relevante porque desloca o conceito de um uso classificatório para um uso propriamente sociológico, voltado a explicar processos de dominação. Um outro núcleo conceitual forte é o do poder epistêmico. Patricia Hill Collins trabalha com opressão epistêmica, injustiça epistêmica e resistência epistêmica, para mostrar que a desigualdade não se limita à distribuição de recursos ou posições, mas alcança as próprias condições de produção, validação, circulação do conhecimento. Daí a ênfase na necessidade de trabalhar dialogicamente em meio a diferenças de poder, valorizando conhecimentos produzidos fora do ambiente acadêmico e por sujeitos
marginalizados. Isso amplia a noção de dominação, porque não se trata apenas de subordinação social, mas também de silenciamento coletivo. A obra também mobiliza os conceitos de experiência, comunidade, liberdade e relacionalidade. A experiência aparece como um elemento constitutivo do conhecimento. A comunidade como mediação entre indivíduos e instituições. E como base também de política para ação de grupos subordinados. A liberdade não é uma mera ausência de restrições, mas uma capacidade de viver plenamente. E a relacionalidade como um esforço de pensar interconexões e interdependências entre formas de opressão. Nesse último ponto, o material destaca 3 mobilidades, que é a adição, a articulação e a interdependência. A articulação, inspirada em Stuart Hall, é especialmente importante para indicar as relações móveis, não fixas, entre estruturas e experiências. Quanto às tensões da obra, o próprio material identifica uma contradição que é muito decisiva, né? A interseccionalidade pode se fortalecer como teoria social crítica, mas também pode ser redigida com dogmas ou também através de análises como as de código. A formulação, uma interseccionalidade rígida e dogmática que se finge de teoria social crítica, pode ser pior que nenhuma interseccionalidade. Então, essa expressão acaba expressando bem esse problema. Outra tensão que aparece quando Patricia Hill Collins alerta contra a defesa acrítica da interseccionalidade. Para se consolidar como teoria crítica, ela precisa admitir limites, revisões e confronto interno. Há ainda uma controvérsia entre os compromissos com a justiça social e a acusação de viés. A obra mostra que Patricia Hill Collins acusa a neutralização de uma teoria e sustenta que a ausência de compromisso ético pode esvaziar o alcance crítico do conceito de interseccionalidade. Então, essa seriedade na questão ética em todo o processo, nas universidades, nas escolas e também nas instituições. É preciso, né? Ela enfatiza muito essa questão da ética. Segundo a obra de Patricia Hill Collins, essa obra ela se insere na interseccionalidade no diálogo de diferentes tradições da teoria social. Há uma referência também à escola de Frankfurt, especialmente pela liderança, né, pelo trabalho de Marx Horkheimer. Também pela noção de teoria crítica voltada à emancipação e contrária ao positivismo e ao conformismo. Há também uma interlocução com os estudos culturais britânicos de Stuart Hall, ao pensar em cultura, poder, representação, identidade, articulação e também de imigração. O material menciona ainda a teoria social francesa e o pós-estruturalismo, menciona Frantz Fanon e também Pierre Bourdieu, sobretudo em relação à violência psíquica, do racismo e também ao decolonial, né, a questão decolonial. Um outro ponto que a obra mostra é que Patricia Hill Collins examina assim, as raízes da teoria social crítica em Marx, Weber e Dubois, mas argumenta que essas tradições, embora valiosas, falharam muitas vezes ao integrar a questão de raça, gênero e outras opressões. Ela também dialoga com Simone de Beauvoir e Paul Murray, quando é explicitado que Beauvoir apareceria vinculada a um raciocínio analítico interseccional, mas enquanto que Paul Murray é valorizada por
por recusar reducionismos e enfatizar a experiência, a solidariedade da comunidade e também a questão política. A obra não apresenta pesquisa empírica delimitada no sentido clássico, mas enfatiza exemplos históricos, intelectuais e políticos muito mobilizados, né? Entre eles estão a emergência da interseccionalidade nos anos 90, no contexto da Guerra Fria, movimentos anticoloniais e transformações sociais do século XX, como o movimento feminista negro, teorias antirracistas, feministas e pós-coloniais, como projetos de conhecimento e também de resistência. Ela faz também comparações entre Simone de Beauvoir e Paulo Murray para discutir sobre liberdade. Também aparece o exemplo do pensamento eugenista, mobilizado para mostrar os riscos do conhecimento sem compromisso ético, e as experiências de comunidades marginalizadas como uma base para refletir sobre ativismo, sobre solidariedade e também sobre resistência epistêmica a partir das margens. A contribuição central dessa obra está em redefinir a análise das desigualdades como estudo relacional dos sistemas de poder. A diferença deixa de ser tratada como diversidade abstrata, para ser analisada na sua inscrição histórica e também de relações de poder e de opressão. A desigualdade é apresentada mesmo com ela, com essa compreensão de que é um efeito combinado de múltiplos eixos de subordinação. A dominação inclui dimensões materiais, simbólicas e epistêmicas, e o reconhecimento dela aparece na valorização das vozes e das experiências marginalizadas de mulheres, de pessoas negras, de população periférica, de questões relacionadas à sexualidade e também na crítica às hierarquias de conhecimento. A estratificação social não pode ser reduzida então a classe ou a status isoladamente, porque depende da interação entre raça, gênero, classe e outros marcadores sociais. O ganho sociológico mesmo dessa obra está justamente impedir explicações unidimensionais e vincular a análise estrutural, crítica e epistemológica de um projeto voltado à justiça social. Muito obrigada.